Olá, Você está ouvindo Cantinho para Tradutores. Equívocos sobre tradução e interpretação. Boas-vindas à versão brasileira do podcast Translation Confessional. Este aqui vai ser o Cantinho para Tradutores. Esperamos que vocês, profissionais do idioma, gostem do conteúdo e participem também com as suas histórias e perguntas sobre o mundo da tradução, interpretação, revisão, transcriação, localização, transcrição, legendagem, consultoria e ensino de idiomas. Este episódio de estreia será dividido em duas partes. A primeira foi pensada para os clientes que solicitam serviços de tradução e interpretação. Fiquem à vontade para encaminhar o link deste episódio para os clientes que talvez tenham dificuldades para entender o que é que a gente faz da vida. A segunda parte foi pensada para vocês, colegas de profissão que talvez ainda tenham algumas lacunas de conhecimento ou estejam pensando em como dar uma guinada na carreira. Esperamos que os tópicos abordados ajudem você a ampliar os horizontes no que diz respeito à nossa área de atuação. Primeira parte. Tradução e interpretação são duas coisas diferentes. Tradutores trabalham com documentos escritos ou materiais audiovisuais. Fornecem serviços de tradução por escrito, além de legendagem e transcrição. Intérpretes trabalham com a palavra falada. Fornecem interpretação em eventos ao vivo, reuniões, e todas as formas de interação verbal entre pessoas que falam idiomas diferentes. Traduzir e interpretar requerem habilidades e conhecimentos diferentes. Existem intérpretes que não se saem bem traduzindo, e existem tradutores que não se saem bem interpretando, apesar de alguns de nós sermos capazes de desempenhar bem ambas as atividades. Em caso de dúvida, a melhor coisa é perguntar e verificar se uma pessoa traduz ou interpreta, se tem credenciais profissionais e experiência na área. Assim você saberá se está prestes a contratar a pessoa certa para fazer o trabalho corretamente. Tradutores e intérpretes não trabalham com todas as línguas do mundo. Só porque alguém trabalha com tradução ou interpretação, isso não quer dizer que consegue traduzir ou interpretar em vários idiomas. A regra geral é que tradutores traduzem do segundo idioma para a língua materna. Ou seja, adquirem conhecimentos em uma língua estrangeira e conseguem traduzir conceitos e ideias dessa língua para o seu idioma principal. Alguns tradutores são completamente bilíngues e traduzem em ambas direções, mas nunca é bom presumir que esse seja o caso. Só porque uma pessoa traduz do idioma X para o idioma Y, isso não quer dizer que consiga traduzir de Y para X. É mais comum encontrar intérpretes que trabalham em ambas as direções para facilitar a comunicação em tempo real. Em caso de dúvida, verifique as credenciais e experiências profissionais da pessoa que está prestes a contratar. Tradutores e intérpretes não são dicionários ambulantes. Como profissionais do idioma, dedicamos anos e anos à aquisição de muitos conhecimentos nas nossas línguas de trabalho. No entanto, isso não quer dizer que sabemos todas as palavras do dicionário. Acima de tudo, tradutores e intérpretes são pesquisadores linguísticos que se esforçam para encontrar a palavra perfeita em uma língua, e que se encaixa no significado expressado em outra língua. Isso quer dizer que usamos dicionários e glossários como as nossas ferramentas principais, mas também precisamos analisar o contexto, o registro linguístico, o campo de conhecimento e o público-alvo, a fim de facilitar o processo de comunicação. Ou seja, não venha nos perguntar, como se diz X em tal língua? Provavelmente a resposta que você vai ouvir é, depende do contexto. Talvez até seja necessário pesquisar um dicionário, porque a nossa responsabilidade não é carregar todos os conhecimentos do mundo dentro do nosso cérebro. Por isso mesmo, a pesquisa é essencial em tudo o que fazemos. Tradução e interpretação não se fazem automaticamente. Apesar de a tecnologia ter melhorado demais as nossas atividades,
Tradutores e intérpretes ainda dependem do cérebro para facilitar a comunicação. Tradutores não traduzem um documento pressionando um botão. Intérpretes não abrem a boca e as palavras começam a sair sozinhas. É preciso processar muitas informações ao traduzir e interpretar, e o componente principal da nossa atividade é o cérebro humano. Dito isso, tradutores não conseguem traduzir milhares de palavras em um único dia, assim como intérpretes não podem passar horas e horas interpretando sem fazer pausas. Uma equipe inteira precisou de dias, talvez semanas ou meses, para redigir e montar o material original no idioma de partida? Então talvez leve quase o mesmo tempo para alguém traduzir o material no idioma de chegada. Alguém teve que pesquisar muito para preparar uma apresentação e palestrar diante do público? Quem vai interpretar precisa ter acesso ao material para se preparar também antes de fazer a interpretação ao vivo. Assim, o público que não fala o idioma de quem está palestrando vai compreender o que está sendo exposto. Tradutores e intérpretes prestam um serviço altamente especializado, e a remuneração deve ser coerente e à altura, pois conhecimento linguístico não é algo que pode ser negociado no atacado e a granel. Você, cliente, achou que ganharia um descontão se mandasse bastante material para tradução? Achou mesmo que receberia vantagens ao lotar a agenda de quem contratou para traduzir o seu conteúdo? Ainda está naquela de compre 2 e leve o terceiro de graça. Bom, a gente gostaria de esclarecer que as coisas não são bem assim quando o assunto é tradução. Só porque um documento parece bem curtinho, ou você só precisa de umas poucas frases em outro idioma, isso não significa que tradutores podem fazer tudo rapidinho, bem facinho e bem baratinho. Ou, pior ainda, de graça. A mesma coisa vale para a interpretação. Só porque intérpretes são capazes de intermediar a comunicação entre duas partes que não falam o mesmo idioma, isso não significa que podem trabalhar por horas a fio e estarem disponíveis de última hora, de acordo com a agenda e o planejamento da clientela. Traduzir e interpretar são atividades que levam tempo, requerem preparação e muita habilidade. Quanto maior o volume de palavras que precisam de tradução, mais tempo tradutores vão levar para trabalhar no material corretamente. E dividir um arquivo enorme entre um monte de tradutores também não é a melhor saída, porque você dificilmente encontrará 2 tradutores que vão traduzir a mesma coisa exatamente da mesma maneira. Você pode dar a mesma frase para 10 tradutores diferentes e receber 10 versões diferentes daquela frase em outra língua, pois tradução é uma coisa bastante subjetiva. E só porque você precisa de intérprete para uma reuniãozinha de 15 minutos, isso não quer dizer que você não precisa pagar pelo tempo que leva de preparação e estudo daquele material que será apresentado ou discutido durante a reunião. Se o evento for presencial, então, isso requer planejamento, porque intérpretes precisam chegar ao local em tempo e permanecerem disponíveis durante a sessão. Ou seja, você vai pagar pela disponibilidade e pelos conhecimentos de profissionais que trabalham com idiomas, não simplesmente pelo volume de palavras ou minutos de que você precisa. E se decidirmos oferecer um pacote 2 por 1, ou até uma ajuda gratuita, a decisão é nossa. Então agradeça pela nossa bondade e não tire conclusões antes da hora. Ser bilíngue não é o suficiente. Estudar um idioma na escola, ou passar um tempinho em outro país, não é o suficiente para alguém se qualificar como tradutor ou intérprete. Também não basta ter crescido em um ambiente bilíngue, onde se usa idiomas de maneira informal. É preciso adaptar e ampliar os nossos conhecimentos para atuar profissionalmente e facilitar a comunicação entre outras pessoas. Traduzir e interpretar vai além de se familiarizar com o idioma. São necessários anos e anos de estudo, teoria e prática para desempenhar as nossas atividades profissionais. Além disso, precisamos continuar estudando para aprimorar as nossas habilidades linguísticas e se atualizar conforme o idioma vai evoluindo. Afinal, tradutores e intérpretes não são dicionários ambulantes, lembra? Não substituímos uma palavra pela outra e pronto. Em vez disso, contextualizamos a mensagem como um todo, além dos aspectos políticos, sociais e culturais que contribuíram para a formulação da mensagem original. Rodada de bônus.
Quem legenda, precisa de acesso ao vídeo a ser legendado. Fornecer o link para um vídeo na internet não é o suficiente para que legendadores possam trabalhar de maneira eficiente nas legendas. Quem vai legendar precisa do arquivo de vídeo, que será aberto em um programa específico para legendagem, onde marcamos o tempo inicial e final de cada legenda que aparecerá na tela, além de traduzirmos a mensagem corretamente para proporcionar uma leitura agradável aos telespectadores que falam outra língua. Assim, o vídeo original poderá informar, educar e divertir o público-alvo em outro idioma, como fez com o público-alvo original. E, apesar de a tecnologia ter melhorado demais, a ponto de hoje podermos contar com reconhecimento de voz e tradução automática, isso tudo facilita, mas não substitui o serviço profissional de legendagem que respeita os aspectos técnicos na hora de legendar. Além de passar a mensagem corretamente em outra língua, as legendas cumprem um papel fundamental: fornecer acesso a um público mais amplo. Legendadores não só tomam decisões linguísticas, mas também precisam prestar atenção na limitação de caracteres, para que a mensagem caiba na tela. É preciso sincronizar a legenda exibida na tela com o que está sendo dito no áudio, o que inclui as deixas visuais do vídeo em si. É preciso ter em mente a velocidade de leitura para que os telespectadores possam acompanhar o que está sendo dito e exibido. E também é necessário quebrar as linhas da maneira correta para facilitar a leitura das informações na tela. Ou seja, se uma legenda for longa demais, ou simplesmente piscar na tela, o público vai ter dificuldade para decodificar aquelas informações, e provavelmente não vai se informar, se educar, ou se divertir tanto quanto o público do material original. Segunda parte. Colegas tradutores e intérpretes, vamos falar agora sobre alguns equívocos que ainda podem existir na nossa área de atuação. Habilidade para traduzir e interpretar não se aprende da noite para o dia. Só porque você conhece 2 idiomas, isso não significa que você vai conseguir intermediar a comunicação entre os 2 lados. Traduzir e interpretar vai além de se familiarizar, ou até conseguir conversar em uma língua. Requer técnica e conhecimentos teóricos sobre como as informações são apresentadas em cada idioma, e, se for o caso, quais aspectos políticos, sociais e culturais influenciaram a maneira como tais informações foram apresentadas. Em outras palavras, você pode ter estudado para aprender um idioma, ou até passado uma temporada no exterior, mas esses são apenas os primeiros passos para começar a trilhar a sua trajetória numa futura carreira como tradutor ou intérprete, o que exige muito mais estudo e educação continuada. Sua língua de chegada é tão importante quanto a sua língua de partida. Quem sabe até muito mais. Você estudou um idioma estrangeiro durante anos, sua compreensão é ótima, e você se tornou fluente o suficiente para expressar os seus pensamentos e sentimentos nessa língua. No entanto, se você deixar de lado a sua língua de chegada, a mensagem vai se perder durante o processo de tradução. Lembre-se que traduzir e interpretar tem um objetivo muito específico: intermediar a comunicação entre outras pessoas. Você entendeu tudinho do material original? Nossa, que legal! Agora, você consegue comunicar essa mesma informação usando o mesmo registro linguístico e passando o contexto certo no idioma de chegada? Quem fala a língua-alvo vai conseguir consumir essas informações, da mesma maneira que o público original conseguiu compreender o material no idioma de partida? A sua tradução ou interpretação flui bem, ou ficou muito dependente dos conhecimentos no idioma de partida? Quer dizer, se você traduzir ou interpretar de maneira fragmentada, copiando a estrutura linguística do original, aposto que o público-alvo, que consumirá a sua tradução ou interpretação, vai ficar confuso e mal informado. Só porque você fornece um serviço, isso não quer dizer que vai conseguir fornecer outros também. Você pode traduzir muito bem, mas não ter os recursos apropriados para atuar profissionalmente como intérprete. Você pode interpretar maravilhosamente bem, mas não ter os conhecimentos necessários para usar os seus idiomas de maneira escrita. Além das suas habilidades, a sua personalidade também pode influenciar o tipo de trabalho que você pode fazer bem.
Você não consegue nem pensar em passar horas e horas diante de um computador? Bom, talvez traduzir não seja o mais indicado. Você sempre se atrasa para os seus compromissos. Então não vai durar muito como intérprete, que precisa chegar na hora e se aprontar para entrar em ação. Você fala bem e pensa rápido, mas não sabe nada de ortografia e gramática? Então se sairá melhor na interpretação, em vez da tradução. Você digita rápido e pesquisa bem, entende bastante de informática e se concentra o suficiente para desempenhar diversas funções no seu escritório doméstico, mas morre de vergonha na frente dos outros, sucumbe à timidez, e sente aquela sobrecarga quando tem que se virar nos 30? Então talvez se saia melhor na tradução, em vez da interpretação. A especialização é a alma do negócio, mas nada é 8 ou 80. A menos que você trabalhe com uma combinação de idiomas bastante rara, e em um mercado super específico que tem bastante demanda pelos seus serviços, se especializar demais talvez não seja a melhor ideia. Sim, especialize-se na área que você conhece bem. Se tiver um histórico profissional e acadêmico nessa área, melhor ainda, porque já esteve do outro lado do processo de comunicação, ao escrever ou estudar conteúdo na área. No entanto, não existe especialização absoluta. Algumas áreas de conhecimento se entrelaçam a outras, e mais de um campo pode estar presente em um único projeto. Assim sendo, é preciso se preparar para pesquisar bastante sobre um tópico em particular, ou colaborar com colegas que são especialistas na área. Além disso, você precisa sempre se diversificar e aprender a mudar de marcha. Um dia você pode traduzir algo sobre marketing, no dia seguinte traduzir uma pesquisa de satisfação do cliente, e em outro dia traduzir as informações contidas no rótulo de um produto, ou um manual inteiro. Se trabalhar com os assuntos que domina, idealmente aqueles sobre os quais poderia escrever a respeito ou conversar com outra pessoa dessa mesma área, você será capaz de fazer um bom trabalho e cumprir o seu papel como profissional. Acima de tudo, vai evitar a má fama e manter a sua reputação intacta, pois a sua tradução ou interpretação não será ruim se você não aceitar trabalhos que dizem respeito a assuntos sobre os quais você não sabe absolutamente nada. Diversificação requer planejamento, aquisição de habilidades e conhecimentos sobre o seu segmento de interesse. Você pode traduzir ou interpretar muito bem, mas diversificar os seus serviços pode não ser tão fácil como parece. Já tem anos e anos de experiência na sua área e agora gostaria de tentar legendar ou traduzir livros? Ótimo! Arregace as mangas e comece a aprender mais sobre esse segmento específico. Quem passou anos trabalhando com traduções técnicas, precisará se conhecer melhor na hora de usar a criatividade. Se você já interpreta há anos, talvez possa adaptar a maneira como usa a voz para fazer locuções e narrações nos seus idiomas. A boa notícia é que você já tem habilidades valiosas e agora só precisa investir bastante tempo para se adaptar a uma nova área de interesse e, acima de tudo, buscar oportunidades de aprendizado e estudar com quem já está na área em que você pretende atuar no futuro. Rodada de bônus. Você não traduz ou interpreta para ter satisfação pessoal. Ser tradutor ou intérprete não é algo glamouroso. São necessários anos de estudo e aperfeiçoamento das suas habilidades linguísticas, e você nunca vai parar de aprender coisas novas. É um segmento bastante desafiador, mas também muito gratificante, e que lhe dá liberdade para trabalhar por conta própria, criar a sua própria agenda, e só trabalhar com projetos que lhe darão satisfação. No entanto, é preciso se lembrar que você não é o público-alvo do produto do seu trabalho. Você não está traduzindo ou interpretando para dar um tapinha nas costas e dizer: "Ah, como sou inteligente!" Nada disso. A sua maior responsabilidade é intermediar a comunicação entre dois grupos de pessoas que falam idiomas diferentes. Você não traduz ou interpreta por satisfação pessoal. Você trabalha com isso para ajudar outras pessoas a se compreenderem, para ajudar uma empresa a vender os seus produtos e serviços, para ajudar consumidores a tomarem uma decisão com conhecimento de causa, para colaborar com projetos humanitários,
para proporcionar diversão e entretenimento para quem quer assistir a um filme ou seriado estrangeiro após um longo dia de trabalho. Sim, amar o que a gente faz é demais, mas fazemos o que fazemos para ajudar os outros, não como um bico para ganhar dinheiro fácil ou sair por aí se gabando dos nossos conhecimentos linguísticos. Portanto, não se esqueça de ser responsável e profissional, porque a caneta é mais poderosa do que a espada, e uma palavra também pode valer mais do que 1000 imagens. Gostou do episódio? Se quiser deixar uma mensagem de voz com a sua opinião, clique no link que deixamos na descrição. Você também pode mandar um e-mail para o endereço na descrição. Aguardamos os seus comentários.